Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Compulsivos que se chama Muito Prazer, Somos os Compulsivos. Estamos na primeira temporada e nesta temporada justamente o que nós vamos contar para você é o que são os empreendedores compulsivos e como surgiu essa iniciativa, quem são os compulsivos. Estamos conversando com diversas pessoas e você que já acompanha a gente há algum tempo, principalmente em vídeo, deve estar notando uma diferença, que nós não estamos no nosso tradicional estúdio, lá na Rádio Geek, por conta do momento que nós estamos vivendo pela pandemia do Covid-19. Então, seguindo a segurança de todos, seguindo as normas de isolamento social, estamos fazendo online, mas não paramos de trabalhar. Eu sou Luiz Felipe Patti, sou CEO dos Empreendedores Compulsivos e passo a bola agora para ele, que está na minha diagonal, aqui abaixo, toda sua. Olá, tudo bem? Eu sou Alessandro Sadi, fundador dos Empreendedores Compulsivos, e aqui no podcast, nesse episódio de hoje, a gente está recebendo o Carlos Nogueira, mineiro, 56 anos, casado com uma psicóloga, um filho que gosta e mexe com cinema, né? É um engenheiro químico com especialização em administração pela GV, administração em marketing pela SPM e mais um MBA em marketing pela SPM. Ele desenvolveu uma carreira numa multinacional suíça do ramo de alimentação, né? E tem 32 anos de vida corporativa. Nesse momento, ele está exatamente fazendo essa transição. A gente cooptou, a gente sequestrou o cara lá pelos compulsivos, e ele está com a gente trazendo essa experiência dele e colocando de uma outra forma para os empreendedores de pequeno porte. É um cara que tem um entusiasmo muito grande pela indústria 4.0, pela questão da educação em redes. Tem vários cases já que a gente vai olhar aqui, que ele participou nessa transição de carreira, mas eu queria começar, Carlão, primeiro agradecendo a sua presença aqui, fazendo uma pergunta que quando você me contou há algum tempo atrás, eu achei sensacional. Você é um cara da indústria, você trabalhou muito tempo com fábrica. Por que você tem uma certificação de confeiteiro? Legal. Vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Saad, é um prazer estar aqui, Luiz. Bem-vindo. E é um privilégio fazer parte dos compulsivos. Então, vamos lá, eu vou contar, vou chegar lá. Eu sou engenheiro químico com especialização em marketing. Eu sempre quis ser marqueteiro, para falar a verdade. E acabei entrando na Nestlé muito jovem, e falamos, né? Eu trabalhei na Nestlé 32 anos, saí da faculdade, entrei na Nestlé, e ainda na faculdade eu comecei a fazer estágio na Nestlé, então meu tempo de Nestlé pode até somar mais que 32 anos. Curiosamente, o meu pai trabalhou na Nestlé e ele, na verdade, abriu as portas porque num determinado dia, quando eu fazendo engenharia química, ele disse, olha, eu acho que você poderia fazer estágios para você aprender isso que a gente fala com os filhos hoje, né, e que não necessariamente acontece. Ele falou e comigo aconteceu, e que o que acabou acontecendo é que com 17, 18, 19 anos, eu fui fazer estágio dentro de uma fábrica de leite em pó, no interior de Minas. Interior de Minas. Isso numa cidade chamada Ibiá, uma cidade que eu morei, e já eu conto um pouco dessa história. E ali eu fui para dentro da fábrica. Eu fiz coisas que hoje eu sempre uso o termo, eu lavei caminhão-tanque. Eu entrei dentro do caminhão para lavar o caminhão-tanque e lembro que eu tomei um escorregão do lado do caminhão, quase que eu me fodi, né? Mas tudo bem, você se deu mal, segue o jogo. Tudo bem. Cara, depois faz um negócio, um stream. Eu quase me danei, que eu caí lá de cima e nisso eu me toquei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Na verdade, eu estava aprendendo a coisa mais básica, né? Que é o que o trabalhador faz dentro de uma fábrica. E isso eu encontrei uma outra parte minha, o relacionamento. Relacionamento foi muito forte durante toda a minha carreira. Relacionamento com pessoas. Eu acho que talvez este é, para mim, o divisor de águas, esse para mim é a base de tudo que eu fiz. Né? Já eu chego lá no confeiteiro, tá? Ou vou fazer ao contrário, eu vou responder o confeiteiro e depois eu falo do resto.
Eu fiz, né, nesses 32 anos, eu entrei, eles são divididos em duas partes exatamente iguais. 16 anos dentro de fábricas, 16 anos dentro de projetos na área de tecnologia de informação. E nessa função, na primeira parte, na gestão de fábricas, eu comecei numa fábrica de biscoitos aqui em São Paulo, e como formação dessa área de confeitaria, na área de biscoitos e área de chocolates, era comum as pessoas terem uma formação na área de confeitaria, né, para aprenderem os processos. E a Nestlé me mandou para um curso de 10 semanas na Alemanha, em espanhol, durante o inverno, logo que os Estados Unidos tinha invadido o Iraque. Na primeira invasão, isso foi em 1991, se não estou enganado. E não, eu tenho certeza que foi em 91. E eu passei lá 10 semanas aprendendo numa escola de confeitaria industrial, aprendendo o processo, como fazer confeitaria, como fazer chocolate, como fazer caramelo. Muito interessante. E olha só, não é que ele fez um cursinho de confeitaria numa escolinha, porque ele fez na Alemanha. Eu fiz na Alemanha. Exato. Um super curso. E eu nunca vi essas habilidades dele de confeiteiro, né? Diga-se de passagem. Você já viu, não, Ale? Eu não vi, mas está sempre uma expectativa, né? Está sempre uma expectativa. Eu também não uso muito, para falar a verdade. Eu tenho que aprender. Mas eu gosto de cozinha. Eu gosto durante a quarentena, eu sou quem mais tem cozinhado em casa. Out of 10, 8 delas eu estou cozinhando, né? Bom, mas vamos voltar, né? Eu trabalhei, né, por 32 anos. Uma das coisas que na minha vida é muito comum foi mudança. E eu quis falar um pouco, né, que eu nasci em Minas, numa cidade chamada Formiga. Curiosamente, eu nunca morei nessa cidade. Eu nasci numa cidade que era a cidade dos meus pais, na região que meus pais moravam, mas antes de entrar na faculdade eu já tinha morado em 6 cidades. Então, uma das coisas que pautou a minha vida foram mudanças. E mudanças que eu não queria que acontecessem. Na minha primeira namorada, logo em seguida, eu tive que mudar de uma cidade para outra. Isso eu tinha, sei lá, 17 anos, foi quando eu vim para São Paulo, e era quando realmente estava tendo a primeira namorada, realmente namorada. Os outros eram casinhos, não tinha esse negócio muito de sair, né, como é da juventude agora. Eu era um pouco mais, apesar que eu sou muito extrovertido, em algumas coisas eu era um pouco mais tímido, mas eu lembro que eu fui forçado a mudar porque o meu pai mudava de cidades. E depois que eu entrei nessa mesma companhia, eu acabei mudando mais outras 4 vezes. Então, eu tenho, por exemplo, eu morei em 9 cidades diferentes na minha vida, dentre as quais 3 vezes passando por São Paulo. Isso faz com que você se ajuste a mudanças. Você aprende a lidar com mudanças de uma outra forma. Isso acaba vindo bastante natural, e eu acho que desenvolve um pouco esse lado que eu adoro muito, a questão de inovação. Dentro da Nestlé, dentro do meu trabalho, eu trabalhei muito com inovação em produtos e também em processos, em formas de trabalhar, né? Uma das coisas que eu nesse período de Nestlé, eu conheci 21 países diferentes. Eu falo 3 idiomas, português, inglês e espanhol, pela necessidade. Conheci 21 países diferentes, ou seja, eu tive 21 experiências diferentes de relacionamento. Aliás, muito mais, né? Porque nesses países também, você acaba... Então, isso é uma das coisas que meio que pautou a minha vida, né? Mas posso te interromper um pouquinho? Olha que louco que você está falando assim, ó. Você é um engenheiro e você trabalhou com fábrica, com processo, não sei o quê, e a única coisa que você não queria era a mudança. Porque se não muda, você está garantindo o padrão, a qualidade, não sei o quê. E uma tônica da porta da fábrica para fora na sua vida é mudança.
Como é que é lidar com isso? Que, assim, que o seu trabalho te obriga a cuidar de uma continuidade, de uma padronização, não sei o quê, e essa mesma empresa que te pede isso, ela te coloca no ambiente de mudança, de diversidade, de não sei o quê. O tempo inteiro. Como é que é isso na cabeça, cara? É muito louco, mas é um tesão. É um tesão. É muito louco porque, primeiro, você é desafiado. Ao mesmo tempo, você encara, você fala, cara, não tem como, eu tenho que ir. Essas mudanças de escola que aconteceram na minha vida, eu tinha que ir. Eu tinha que largar amigos de 3, 4, 5 anos e mudar e zerar. Não tinha celular, não tinha. A gente escrevia carta, às vezes, mandava cartão postal, mas eu não tinha forma de comunicar. Você praticamente cortou a relação com muitas pessoas durante a sua vida. Na Nestlé, eu fui enviado para algumas fábricas onde a Nestlé havia comprado novas fábricas e eu sempre cheguei como o cara novo que vinha meio que ensinar para as pessoas que tinha uma outra forma de trabalhar, né? Que não era o tradicional que aquela empresa, aquela fábrica tinha, ou o tradicional familiar daquela cultura empresarial que vinha, mas tinha uma outra forma, né, de trabalhar. E dentro da própria companhia, mesmo tendo que garantir padrões, né, uma das coisas que eu desafiei muito tempo atrás, no início dos anos 90, quando a gente fez mudanças de 7 níveis hierárquicos para 3 níveis hierárquicos. E eu era o cara do meio que tinha perdido 3 níveis entre eu e o pessoal de linha e um entre eu e o gerente, né? Então, o famoso downsizing da década de 90, né? E isso provocou muitas coisas. Era uma bagunça, né, em termos de quando eu falo bagunça, que eu falo, não era uma coisa desorganizada, mas era uma coisa que mexia com todas as pessoas, né? Claro. Um impacto muito grande. Então, eu lembro, por exemplo, que em Marília, uma das fábricas que eu trabalhei, foi a minha segunda fábrica, né, que eu trabalhei. A gente fez uma mudança de 7 níveis para 3, né? E era uma loucura, e as pessoas um pouco mais velhas que eu, né? Que hoje talvez estejam nos seus 65 anos, ou seja, mais ou menos com 8, 10 anos mais velhos que eu, que estavam dentro da companhia, tinham aquela dificuldade enorme de mudar. E eu, de uma forma ou de outra, eu já vinha com essa mudança meio que carimbada na minha vida. Ou seja, a mudança sempre foi algo. Então, eu lembro que a gente fez exercícios que hoje a gente fala, talvez chamem-se design ou gestão de mudança com as pessoas, onde nós reunimos várias pessoas do grupo, da chefia, para poder fazer uma aproximação, um team building. E nesse team building, eu tive que falar coisas para as pessoas, sempre com consultores muito legais que a Nestlé tinha, então isso foi ajudando a crescer, né, o conhecimento, não só do desenvolvimento, mas que eu me aproximava dos caras, porque eu gostava disso. Eu, nos meus assessments de personalidade, sempre veio um pouco o lado missionário, o lado da mudança. Uhum. E aí eu posso dizer que eu adoro educação, porque, na verdade, em todos os meus momentos de dificuldade, o que eu lancei mão foi de uma sala de reunião onde eu estava no palco. Entendi. E esse palco foi para falar com as pessoas. Esse palco, todas as vezes que eu tinha uma certa dificuldade, o que eu me vislumbrava, quais os próximos pontos, eu ajuntava o meu time. Eu ajuntava o meu time, colocava numa sala e dizia, isso está acontecendo. Nessas primeiras mudanças que aconteceram, a gente tirou supervisor, encarregado, subencarregado da linha e deixou a operadora falando junto com o mecânico, né? Todo mundo voltado à produtividade, que nós tínhamos toneladas para serem entregues todos os dias, um plano de produção que a gente tentava trabalhar muito forte, mas, ao mesmo tempo, você tinha, então, as pessoas que você trouxe para perto e disse, agora, a partir de agora, você operador e você mecânico, param a linha a hora que vocês quiserem, porque quem é responsável pela qualidade desse produto é a operadora. Se não tiver a balinha, eu lembro que isso na época fazia bala 7 Belo, né?
E nessa fábrica eu tive um acidente, eu amputei a ponta do dedo, foi uma coisa legal, mas legal que eu falo, a aproximação, a relação com as pessoas foi muito grande. O meu relacionamento foi muito forte com as pessoas. E eu me lembro que uma dessas operadoras, que posteriormente foi a menina que esteve envolvida nesse meu acidente, foi uma falha totalmente minha, mas foi a menina que apertou o botão da máquina, né? Repito, numa falha de segurança totalmente minha. Ela, talvez um ano atrás, quando a gente fez a mudança, ela foi uma das pessoas que mais participou. Era uma senhora, né? Eu estava com os meus 25 anos, ela provavelmente estava nos seus 45 anos, talvez já com uns 10, 15 anos de casa, né? E que sempre chamou o supervisor para parar a linha, e a partir desse momento ela parava a linha. O pessoal de engenharia ficava louco, porque eu dei toda a liberdade para eles pararem. Porque foi nesse momento que ela dizia o seguinte: se as coisas não estão como deveriam ser, né, isso nós somos um time dentro de uma linha de produção, então eu paro. E meu chefe me suporta nisso. Porque somente fazendo essa forma de trabalho que você dá liberdade para as pessoas, permite ela entender qual é a função dela dentro de um processo e que essa função dela tem um valor final. E esse é o valor que é pago. O valor que você paga quando você compra uma bala, um saquinho de balas, é que todas as balas venham bonitinhas embrulhadas. Se você tiver uma bala mal embrulhada, a primeira sensação que você fala, pô, esses caras aqui não tem controle, né? Por que ver mal? Então, qualidade, como você falou no comecinho, é repetição. Qualidade é fazer as mesmas coisas de uma forma igual todos os dias. No peso, na embalagem, na cor da embalagem, no torção, no sabor, no formato da bala. Ou seja, só para dar um exemplo, pode ser o chocolate. Eu trabalhei numa enorme quantidade de linhas de produto. A que talvez eu tenha mais me identificado foi com sorvetes, e onde tive grandes desafios. Eu fechei a primeira fábrica da Nestlé no Brasil, e nesse processo foi a minha primeira fábrica que eu tive o cargo de gerente, né? Eu era tão jovem que eu estava com 30 anos, as pessoas não quiseram me dar, inicialmente não me deram a posição de gerente, exatamente porque eu era extremamente jovem. Me deram primeiro um coordenador e depois, é claro, as coisas aconteceram, eu virei gerente. Mas essa fábrica eu fui para lá sabendo que eu já ia fechar a fábrica. Mais ou menos essa fábrica está localizada onde é o Shopping Vila Olímpia hoje, né? Então, outro dia, descendo do elevador panorâmico, quando eu descia no Shopping Vila Olímpia, eu olhei e falei, cara, eu já estive aqui. Eu estava descendo exatamente onde era a minha sala. A visão que eu tive do panorâmico era a visão que eu tinha da minha sala. Né, para rua, né? Então, eu penso que nesse período todo de trabalho, o que eu tive foi uma formação, né, privilegiada por estar numa empresa, numa multinacional que ainda é a maior empresa de alimentos do mundo, mas que ela tinha uma preocupação muito grande na formação. E como eu, né, me mostrava meu potencial e tinha, né, essa capacidade de crescer, eu fui tendo várias formações, não eu somente, mas muitas pessoas, né, porque é uma empresa muito grande, uma formação de gestão muito legal, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o meu sucesso sempre foi através das equipes. Eu estava anotando... todas as dificuldades foi... Você estava falando, eu estava anotando aqui, né? Então, assim, você começou a falar assim, não, mas eu gostava daquilo, porque eu tinha curiosidade, eu queria aprender como é que era e tal, não sei o quê. Aí depois você falou assim, não, mas que ali eu permiti que aquela senhora pudesse parar a fábrica, pudesse parar a linha de montagem. Então, assim, você está dando poder, você está dando autonomia para a ponta, você está empoderando quem de fato opera ali. Para fazer isso, você tem que, para o cara ter autonomia, a contrapartida é uma responsabilidade absurda. Não, assim, pô, legal, agora eu posso apertar o botão, beleza, mas, pô, quando que eu vou apertar esse botão? Parar a fábrica, né? E a outra coisa
você vem na sua fala, não sei se você tem percebido isso, mas você está falando o tempo todo de colaboração, de juntar as pessoas, de inspirá-las, de aprender com elas, de ensiná-las, mesmo com missões difíceis, como, por exemplo, você assumir uma fábrica que você sabe que você vai fechar, mas que você não pode chegar falando que você vai fechar, que você tem, né? A responsabilidade de quem senta na cadeira. Eu tenho uma pessoa no meu time lá no ESC que fala assim, não, será que essa pessoa tem bunda do tamanho da cadeira que ela vai sentar? Porque é a cadeira que determina a sua responsabilidade, né? Às vezes a cadeira é muito maior que você, se fica sobrando, às vezes você é grande demais para a cadeira, você não cabe. E aí, o que você está falando é mais ou menos isso, quer dizer, ó, os caras te colocaram numa cadeira que você cabia, mas eles achavam que ia sobrar espaço, né? Que ia faltar Carlão para a cadeira. E você mostrou que... Deu tudo certo, né? Deu certo. Não só quem me colocou, né? Porque nessa questão você tem sempre, né, uma chefia, né, que te avalia e que te está o tempo inteiro, né, observando. Não só a sua chefia, mas as pessoas que passaram a responder para mim. Porque essas pessoas que passaram a responder para mim eram mais velhas que eu. Elas já estavam na fábrica há muitos anos. Elas faziam parte dessa fábrica há muitos anos. Sim. No momento que eu cheguei, eu me deparei com pessoas que eu pensei que havia cortado. Não, estamos aqui. Não? Estamos aqui. Perfeito. Não, então, pessoas que me desafiaram no sentido de que você sabe, né, onde você está chegando, você não entende nada disso, eu não entendo nada, não importa que eu não entendo nada. É legal que você está aqui, que você entende. Né? Eu vim aqui com uma outra função. Eu vim aqui, né, para botar óleo, para fazer essa engrenagem funcionar. Eu sou o catalisador. Né? Nos maiores desafios que eu tive, eu nunca abracei nada sozinho. Sempre através de uma equipe que primeiro você precisava entender o que estava acontecendo, dar para ela uma contextualização, né, de onde nós estávamos vindo e para onde nós estávamos indo, a importância dela dentro desse contexto, né, e de que forma ela adicionava valor. Então, nesses momentos, no fechamento da fábrica, por exemplo, a gente produziu, era uma fábrica de sorvetes, a gente produziu as misturas para o sorvete até a noite anterior do fechamento. E às 6 horas da manhã, nós fomos lá e falamos, ok. Eu fui o cara que eram 163 pessoas na fábrica, era uma fábrica pequena, para os nossos padrões, nossos, que eu digo, Nestlé, os padrões Nestlé, de 163 pessoas, eu acho que nós conseguimos, eu me esforcei para provavelmente uns 35, entre 35% e 45% das pessoas eu consegui aproveitar. Legal. Porque eu via na capacidade dessas pessoas de continuarem contribuindo em outras áreas. Né? Muito bem. Vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, vamos lá. Que do mesmo tempo que você olha, do mesmo jeito que você olha para trás e conta essa história, você deve pensar assim, poxa, o tempo voa, né? E o nosso tempo aqui também voa, por incrível que pareça, a conversa é tão boa, a gente pega no tempo, o tempo vai passando e começa também, a gente tem que caminhar. E aí, assim, depois desse tempo de Nestlé, você passou, eu quero saber, assim, você passou por essa transição, a coisa de um ano e pouco atrás, né, que você fez essa transição para o momento atual hoje, e nesse período você se envolveu em um projeto muito legal, né? Então, que foi a questão do carnaval junto com a Rosas de Ouro, né? E que foi show e que tem tudo a ver com essa coisa de indústria 4.0, de tecnologia, o aplicativo do robozinho. Então, conta pra gente como é que passou esse período de transição e como surgiu esse negócio da Rosas de Ouro na sua vida. A minha vida, eu acho que a gente pode dividir em dois momentos. Para mim, no momento que eu saí da Nestlé, eu renasci. Então, hoje, para mim, eu sou um estagiário. Eu me vejo hoje como um estagiário. O senhor estagiário, né? Eu sempre... o termo é polímata, né? Eu sempre quis aprender. Eu sempre fui extremamente curioso. Eu sempre quis me envolver com outras coisas.
tudo que era novo me atraía, né? Apaixonado por inovação, né? No momento que eu deixei a Nestlé, eu tinha certeza que existia um gap, né? Primeiro que eu tive um privilégio de uma formação muito grande e que existia um gap de conhecimento muito grande. O que eu trabalhei com as equipes, né? E é legal dizer, na minha segunda fase de Nestlé, antes de falar do Carnaval, na minha segunda fase, a gente fez parte de um projeto que foi case mundial, que foi a maior implementação de SAP no mundo. Uau! Então, nesse momento, eu tive muita formação de change management, eu era o business excellence, porque eu entendia o processo, eu não entendia de nada de SAP, mas era o cara que chegava lá junto com as fábricas para dizer, cara, alguma coisa vai acontecer, eu preciso te ajudar, né? Vem aqui, você precisa ajustar o seu processo, a sua forma de trabalhar, para você ter menos o impacto da nova ferramenta, né? E na minha saída da Nestlé, eu falei, pô, cara, eu tenho muito disso, eu quero ser um consultor para trabalhar com indústria 4.0, e eu quis, nesse meu deep dive, depois que eu saí da Nestlé, entender o que estava acontecendo no ecossistema de inovação e transformação digital. Nesse momento, indústria 4.0, claro, para a indústria, para os engenheiros, provavelmente o label, né, dessa mudança grande, eu conheci um cara chamado Elcio Brito, que é professor e mestre da USP, e que em 2016, mais ou menos, escreveram um livro, ele mais provavelmente umas 30 pessoas aí quebraram, é um livro chamado Automação e Sociedade, e esses caras, muito preocupados com as mudanças da indústria 4.0, acharam que valeria a pena levar esse tema para Rosa de Ouro. Então, eu fui convidado, participei do projeto e, de novo, entrei como facilitador, um ponto de contato entre as universidades, porque nesse projeto entrou USP, entrou Mauá, entrou FEI, né, com a Rosa de Ouro. Eu acabei sendo, de novo, esse facilitador no meio do caminho entre escola de samba e as universidades. Como é que foi recebido isso na Rosas? Quer dizer, geralmente as escolas de samba, elas começam falando ou da história de alguém ou de algum fato histórico do passado. Acredito que tenha sido também algo totalmente inovador, uma quebra de paradigma para a escola falar. Não foi fácil. Curiosamente, eu estava escutando uma reunião que nós fizemos lá atrás, outro dia, e recordava exatamente esse momento. A proposta foi colocada para a Rosa de Ouro, via Mercedes-Benz, que já é uma apoiadora cultural da Rosa há muito tempo, mas para Rosas o assunto tecnologia era muito frio, né? Então, num determinado momento que eu entrei no projeto, era o momento exatamente inicial, e eu me lembro de estar sentado na sala da Angelina Basílio, que é a presidente da escola, junto com o Elcio, junto com o Luiz Araújo e o pessoal da escola, onde eles mostravam uma insegurança muito grande com relação ao tema, né? E aí eu disse para eles uma coisa, né? Bicha, veja bem, se você quer fazer algo novo, não tem como ser seguro. Exato. Se você está sentindo uma desconfiança, é isso inovação. Quando você empreende, quando o empreendedor novo, quando uma startup, quando jovens ou velhos, ou qualquer profissional abraça um novo desafio, ele é inseguro. Então, para mim, o trabalho com Rosas de Ouro foi muito nesse sentido, né? De fazer alinhamento das pontas e dizer o seguinte, cara, pode dar certo como pode não dar certo. Deu certo. Não deu tão certo assim porque a gente descobre que nós entramos no ambiente, num jogo que nós não conhecíamos, que é o Carnaval, né? E resultado de tudo isso foi maravilhoso, um samba enredo lindo, uma escola linda. Eu desfilei com a escola do lado de fora, trabalhando, de arrepiar, né? Lindo, lindo, lindo. Nós ficamos 4 décimos abaixo da campeã e ficamos em 7º lugar. Ou seja, muito apertado, né? Muito apertado. É muito apertado. Então você fala, cara, foi demais. Sim. Não atingimos o que imaginávamos, mas foi demais.
Quando eu me olho nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, depois desses 2 anos que eu renasci, e aonde eu aumentei enormemente meu network, e, de novo, o privilégio de estar aqui com vocês, eu percebo que hoje, eu me lembro no começo do ano, eu mandei cartão para todos, né, para o time também, dizia, você está preparado para a nova década, para a década da mudança? Né? Acabou o carnaval, o mundo parou. Aliás, parou já durante o carnaval. Né? E realmente mudou depois do carnaval. Essa é a década da mudança. Exatamente, ou seja, você está preparado para a década, você veio e tomou uma rasteira. Né? Então, hoje, onde eu me vejo hoje, por exemplo, é exatamente essa pessoa que pode, né, com essa visão de marketing, com essa visão da comunicação, com esse personagem excêntrico, extrovertido e comunicador, né, de passar mensagem, eu me vejo, né, que eu tenho uma capacidade muito grande para ajudar os empresários, as empresas, as pequenas empresas, em deparando com essa necessidade, essa mudança. Como olhar para tudo isso? Como você juntar a sua equipe? Como você dá autonomia? Então, hoje eu me vejo... Né? Por favor, pode falar. Não, eu ia falar que é isso, assim, ó, que você está construindo um negócio em você, né? Assim, você está se enquadrando no mundo que tem uma vaga que é exatamente no formato que você está trazendo, né? Eu até fui googar, que eu não conhecia o termo, né? O polímata, indivíduo que estuda, que conhece muitas ciências, né? Que é um pouquinho daquela sua curiosidade de querer trazer para dentro e conhecer e juntar. E está muito claro para a gente isso. Tá muito curiosidade claro. É a palavra do momento, né? Fica o spoiler para quem ainda não ouviu, quem vai ouvir a entrevista com o Pércio, a gente fala sobre curiosidade também, sobre inovação e sobre esse momento, justamente. Eu não sei qual é o número do episódio, mas o Pércio fala bastante sobre curiosidade. E por falar em curiosidade, você sabia que o nosso tempo acabou? O que eu preciso, Carlos? Que você conte como as pessoas te acham, nas redes sociais. Para fazer um trabalho, uma mentoria. Se alguém quiser conhecer mais sobre você e sobre o seu trabalho, como é que a pessoa te acha? Bom, vamos lá. Eu estou no LinkedIn, né? Carlos Nogueira, número 10. Tá. Se o cara coloca Carlos Nogueira, tudo junto, número 10, ou Carlos Nogueira, você vai me encontrar. Eu estou no Compulsivos.org, né? Faço parte desse time e tenho, de novo, me sinto privilegiado. Né? O meu e-mail foi a empresa que eu criei, que está em processo de formação, mas para mim, acho que o importante não é a empresa, é como você agrega valor. Né? Então, o meu e-mail tem as iniciais da minha empresa, que é CNC, Carlos Nogueira Consulting, né? E aí 4.0, CNC 4.0, @outlook.com. Né? E o meu celular é 11 993 987 231. 11 993 987 231. Eu acredito muito que, no momento atual, o que mais é importante como diz um amigo, outra pessoa que eu aprecio demais, o Silvio Meira, que é o gênio especialista. Você tem que ser generalista e especialista ao mesmo tempo. Né? E o mundo, de alguma forma, me forçou a estar me adaptando o tempo inteiro. E eu acho que isso me moldou de forma que eu tenho a capacidade de falar para as pessoas, explicar e ajudá-las a entender a mudança e tirar o melhor dessa mudança. Muito legal. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou, daria para a gente ficar conversando aqui por horas, fazer 3, 4, 5 episódios com as histórias e com o conhecimento do Carlão, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Carlão, muito obrigado pela disponibilidade, por conversar aqui com a gente, por dividir o seu conhecimento, essa questão de colaboração, que a gente fala bastante também dentro dos compulsivos. Estamos encerrando, então, mais um episódio dessa primeira temporada, que se chama Muito Prazer, Somos os Compulsivos. Conversamos com Carlos Nogueira, o Carlão, um entusiasta em Indústria 4.0, o cara que faz uma das melhores gin tônicas que eu já
tomei, importante falar e deixar registrado. E dar o crédito. E encerramos, então, por aqui, pensando na Gin Tônica. Aqui embaixo, na minha diagonal, está Alessandro Saad, fundador dos Compulsivos. Aqui ao meu lado está o Carlão. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito Até obrigado. a próxima. Até mais. Tchau, tchau.